Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Política para o Cidadão, em que você conhece os conceitos e os elementos básicos da política. Estamos aqui com mais um quadro de entrevistas aos candidatos a vereadores na cidade de Cuiabá. Aqui com a Marina. Marina, muito obrigado por você ter vindo aqui. Por favor, se apresente para quem não te conhece. Bom dia, boa tarde, boa noite também, a depender do horário que vocês estão assistindo. Agradeço o convite. Me sinto honrada por estar aqui agora nessa entrevista. Ah, que isso. Gente, nós nos encontramos num cenário em que nós precisamos de mudança na nossa capital. Marina, aqui do meu lado, é do PL, é uma mulher de direita que defende princípios e valores cristãos. E eu gostaria de perguntar para você, Marina, quais são as propostas que você trouxe para a cidade de Cuiabá? Quais são as suas principais bandeiras que você tem carregado para essa campanha? A gente tem, já de princípio, eu vou me colocar de uma forma um pouco diferente. Porque eu vejo que as pessoas perguntam e querem ouvir propostas, mas muito pouco do que se propõe e do que se promete é de fato a função do vereador. Então, enquanto vereadora, a minha função é fiscalizar recursos públicos, propor projetos que possam beneficiar a nossa cidade, né, possam beneficiar o cidadão, mas muito pouco do que se fala é de fato papel do vereador. Então, a minha ideia ela é um pouco diferente do que a gente vê comumente por aí. Em vez de eu vir aqui e dizer, olha, eu tenho uma proposta super legal para a saúde, eu tenho uma proposta super legal para a educação, eu acredito que a gente tem uma falha de gestão muito grande. Então, essa falha de gestão impede que os serviços públicos sejam prestados de forma satisfatória. Então, essa falha de gestão precisa ser resolvida e o vereador pode ajudar a resolver. Então, na minha visão, eu preciso, tanto em fiscalização dos recursos quanto no modelo de gestão, ajudar a que os recursos sejam destinados à saúde realmente, à educação realmente, aos serviços públicos que a gente precisa. E Marina, eu queria fazer a pergunta para quem não conhece a Marina Reis, né? A gente se conhece, mas quem está na câmera ali não te conhece. Qual que é a sua trajetória? De onde você veio, onde você nasceu, que te trouxe até aqui? Eu sou a Marina Reis, tenho 34 anos, sou advogada, mas eu sou uma pessoa um pouco eclética. Eu costumo dizer que eu gosto de tudo. Inclusive, me formei em Direito, quis ser advogada por isso. Eu gostava de entender como as coisas funcionam, o porquê as coisas funcionam e entender... Isso é o que me traz a política também, né? Entender como é que as coisas se organizam, o porquê as coisas são como são, né? Mas falando um pouco mais de mim, eu tenho 2 filhos, advogada, sou também doula. Eu fiz parte da Associação Mato Grossense de Doulas. Para quem não sabe, doula é a profissional que ajuda a mulher durante a gestação, o trabalho de parto e o pós-parto. E venho atuando É um trabalho voluntário? Não. Não? Pode ser, mas, pode ser. Mas é remunerado também. O que te motivou a entrar na política? Porque é um meio sujo, um meio de bastante combate e embate, que talvez vão te perseguir bastante, que vai gerar muito estresse para você. Você que é mãe de 2 filhas, o que te motivou a entrar na política? Eu sempre escutei isso. Na verdade, eu sempre gostei de política, eu sempre fui uma pessoa... Eu me lembro do meu pai me dizendo, quando eu era adolescente, que eu era defensora dos fracos e dos oprimidos. Então, eu sempre fui uma pessoa meio justiceira e um pouco briguenta também. Então, isso... E eu sempre gostei de entender. Eu entendi muito cedo que a política influencia diretamente a nossa vida. Então, as decisões que poucos políticos tomam trazem consequências para a nossa vida.
E entendendo isso, eu gostava de ler, de estudar, de estar por dentro do que estava acontecendo, né? Mas sempre ouvi também que a política era lugar para bandido, que se eu só poderia estar lá se fizesse parte da mesma coisa, né? E eu ficava assim me questionando, poxa, é assim, tudo bem, mas então eu vou ficar de fora e deixar eles em paz lá? Sendo que isso atinge a minha vida diretamente, isso me traz consequências diretas. Então, é um meio sujo, é um meio para corruptos, para bandidos, né? Mas eu vou deixar eles em paz lá? Então, se eu estiver fora, eles ficam lá em paz. E não tem consequência nenhuma, né? E isso é o que me traz. Eu acredito realmente que as pessoas boas e com boa vontade e com bom propósito podem sim ocupar a política. Incomodar eles lá. O que eu falo, até acho que vai entrar até no Fantástico, porque todas as vezes eu falo essa frase aqui, que a prevalência dos maus está pela omissão dos bons. Então, exatamente, cada vez mais a gente precisa ter pessoas novas de renovação. Eu falei isso uma vez, que essa de Queiroz, ele falava o seguinte, que políticos e fraldas têm que ser trocadas pelo mesmo motivo. Exatamente. Então, eu acredito que, assim como você, que a política ela impacta diretamente na nossa vida, para você que está assistindo. E o vereador, ele tem essa função, a função de fiscalizar os atos do executivo, de trazer leis, né? E fico feliz por você ser advogada e ter o conhecimento, dominar as leis, que isso é muito importante. Diante disso, eu fiquei sabendo aí que você é a Milei Cuiabana, Milei Mato-Grossense. Como que é? Cuiabana. Como que é essa questão aí? Fala um pouco pra gente. Eu estava conversando com um amigo eleitor esses dias atrás e explicando um pouco pra ele, porque tem gente que não entende muito bem o que eu digo, né? Sobre liberdade econômica, sobre liberalismo. E a gente conversando, ele falou assim, então quer dizer que você é a Milei Cuiabana? E, poxa vida, fico lisonjeada, né? Me sinto honrada se carregar pra mim, né, uma super qualidade. Mas é porque a minha forma de pensar é realmente muito parecida. Eu acredito realmente que o Estado, e no nosso caso a Prefeitura, precisam, mais do que falar em serviços públicos e tudo mais, precisam não atrapalhar a vida do cidadão. Então, não atrapalhando, hoje a Prefeitura é um entrave, a gente sabe que é. O Estado em si, né? Tanto o município, o Estado, governo estadual e federal, são entraves na vida do cidadão. Então, o poder público precisa parar de ser um entrave na vida das pessoas. É um pouco, para muitos soa um pouco radical, mas para mim é o básico. É o básico. Para você que está assistindo, complementando o que você falou, o Estado, a única forma dele arrecadar o dinheiro é pelos impostos. Exato. Então, tirando de nós. Tirando de nós. E isso a gente espera que tenha um retorno. Sim. Através dos gastos do governo. E aí a gente estuda lá em economia, liberalismo pela escola clássica, Mises, Hayek, certeza que você já leu. Escola austríaca, claro. Que economia não é um jogo de soma zero. Obrigada. Então realmente, nós precisamos de pessoas que sejam capazes de trazer a mudança. E cada dia mais, o que eu falo sempre é que o cidadão, ele tem um papel fundamental para isso, não só nas escolhas das pessoas, mas na atuação. De influenciar positivamente no bem-estar ao seu redor, porque política é influência. Isso. Política é influência. E eu queria perguntar para você, como que vai ser a sua postura dentro da Câmara Municipal? A partir de 2025, você vai entrar lá na Câmara. Qual que vai ser a Marina Reis lá dentro? Vai ser a fiscalizadora? Vai ser a propositiva? Vai ser a que vai fazer articulação? Gostaria de fazer essa pergunta para quem está assistindo. Antes de fiscalizar, eu acho que mais importante é revisar todo tipo de lei inútil e que de fato só atrapalha a vida do cidadão, em especial as pessoas que trabalham, que empreendem, porque isso também gera consequências negativas diretas em quem precisa dos serviços públicos, né? Então, uma revisão de tudo que é inútil
Eu tenho batido muito na minha campanha sobre alvarás desnecessários, taxas, impostos, tudo que só atrapalha a vida do cidadão. Então, sim, uma postura fiscalizadora. O terror dos esquerdistas, sem dúvida, dos estatistas, dos... né? Porque realmente é o que a gente precisa. Eu peguei uma pauta semana passada da Câmara de Vereadores e todas as pautas do dia eram deliberação sobre homenagens, sobre moção de aplausos. Não tinha uma situação que, para votar um projeto de lei ou um projeto de revogação de lei, que no meu caso é muito importante também, toda a pauta do dia, imagina a gente bancar uma Câmara de Vereadores com um orçamento milionário para votar em moção de aplauso. Justo na época de campanha eleitoral, né? É delicado. Então, a gente precisa realmente tornar aquilo algo útil para a cidade. Algo útil para as pessoas que pagam os impostos. Né? É inútil e banal, certamente. Nós vemos um cenário aí na saúde, na educação, iluminação pública. Para quem está assistindo, a gente, quando vai pagar a conta de luz, uma porcentagem é destinada exclusivamente para iluminação pública. Isso. E nós vemos a cidade escura. Sim. Em muitos bairros, em avenida mesmo, Miguel Sutil. Eu queria perguntar para você, dentro de todo esse cenário político que encontra a cidade de Cuiabá, qual que você vê o mais desafiador e que as pessoas podem contar que a Marina vai estar lá para combater? O mais desafiador, é difícil a gente escolher um, né? Provavelmente a saúde. A gente está aí na 18ª operação contra a corrupção na saúde, então acredito que a fiscalização na saúde é sem dúvida, mas a gente tem todo tipo de prestação de serviço para cuidar, né? Infraestrutura, asfalto, a gente tem uma cidade realmente bastante atrasada em relação a outras capitais e a gente precisa corrigir isso. Exato. Diante disso, também tem a questão da revitalização do Centro Histórico de Cuiabá. Qual que é a sua análise perante a isso e o que a gente pode olhar do Centro Histórico e falar, a gente precisa cuidar disso, existe esse problema, o que você vê diante disso? Olha, o Centro Histórico é de fato um problema. E aí eu tenho algumas visões que são um pouco polêmicas, mas na minha opinião precisam ser tratadas. Primeiro, o plano diretor da cidade, precisa ser revisado o plano diretor da cidade. Com relação especificamente ao Centro Histórico, a gente tem uma política ruim, porque ali tem os casarões que são tombados como patrimônio histórico e que não pode ser mexido. A gente não pode trazer nenhuma modernização, nenhum desenvolvimento, é só uma restauração sem mexer na estrutura do prédio, sem mexer na estrutura do ambiente. E isso prejudica porque o proprietário não pode destinar aquele imóvel para um uso de fim comercial, por exemplo. Então, isso é algo que precisa ser revisto, inclusive para trazer desenvolvimento para aquela região, né? É a região central da nossa cidade, que hoje está tomada por pessoas usuários de drogas e tudo mais, pessoas em situação de rua que precisam ser cuidadas também. Eu vi uma pauta sua sobre educação de qualidade, que eu achei algo interessante que eu gostaria de perguntar para você, para você que está assistindo, né? Chamar a iniciativa privada para participar da educação pública através da concessão de vouchers. Como que isso funcionaria? Primeiro é preciso entender o seguinte, é claro que o poder público precisa, um direito constitucional, uma função, né, garantida, prestar esse serviço. A educação básica, né, que é a educação infantil, que é de função do município, mas é preciso assumir que o município sozinho não tem capacidade para proporcionar. Vaga em creche é um tema que todo ano, entra ano, sai ano, é uma problemática. O poder público não consegue, a prefeitura não consegue, é inviável para a prefeitura. A gente precisa assumir essa incapacidade. Diante dessa incapacidade, o cidadão não pode, a cidadã, né, o cidadão, os pais, não podem ficar desamparados. Como é que a gente resolve isso?
uma das ideias é a propositura dos vouchers. Então, eu entrego para a mãe, o pai, que precisa pôr um filho em creche, olha, tem aqui uma creche perto da sua casa particular. Em vez de o município fazer toda a estrutura para construir mais creches, para contratar professores, opa, toma aqui, a creche está aqui perto de você, tem vaga lá, o município banca diretamente essa vaga. E a outra situação também é preciso revisar as leis e as regulamentações para abertura de novas escolas particulares. Porque a partir do momento que eu facilito que novas escolas sejam abertas, a gente abre a concorrência, abrindo a concorrência, a gente consegue ter um valor mais baixo de mensalidade, consequentemente tornando mais acessível, né, para a população. Então, são duas ideias que eu pretendo... Eu fiquei, assim, eu não sei se você pode falar sobre isso, mas eu fiquei sabendo nos bastidores que você deu uma ajudada ali no plano de governo do Abílio. Sim. Isso é verdade? Eu estive presente. Qual que foi o seu papel ali? O que você trouxe ali em frente à candidatura da prefeitura do município? Eu fiz questão de estar junto, até porque estar próxima do Abílio, conhecer as propostas e as ideias dele me facilitaria também para fazer campanha com convicção. Eu tenho a plena convicção de que o Abílio é a melhor opção hoje para a Prefeitura de Cuiabá. Então, eu fiz questão de estar lá perto. Na pauta de mulheres, a gente teve algumas ideias para trazer não só uma atenção, né, de modo geral, com a construção, por exemplo, do hospital materno-infantil focado em atendimento às mulheres e a parturientes, né, para acompanhar a gestação. Mas como eu sou doula, muito me agrada a pauta do parto. Independente da via de parto, eu falo parto, momento do nascimento, seja parto natural, seja cesárea. E hoje é uma problemática da nossa cidade. Quem é mulher, já teve filho, já passou por uma gestação, sabe do que eu estou dizendo. É altíssimo o índice de mulheres que carregam uma experiência traumática, tanto do atendimento na gestação e principalmente no momento do parto. Então, isso é algo que a gente precisa rever e trazer soluções. Quais soluções eu poderia, né, eu posso, enquanto vereadora, propor e acompanhar o Abílio na prefeitura? A atenção humanizada à gestação, ao parto e ao pós-parto imediato. Então, isso a gente quer garantir de uma forma mais acessível e que o momento do parto não seja um momento de dor e sofrimento para a mulher. Eu vi também uma proposta sua sobre fomento ao comércio e ao empreendedorismo. Como que esse fomento vai se dar? Quais são as suas propostas diante desse tema? Revogando tudo que for legislação desnecessária e que visa só a arrecadação da prefeitura. Esse é um ponto principal. Existem alvarás, taxas, impostos que o empreendedor paga com o fim meramente arrecadatório. Não existe uma contrapartida da prefeitura, como é, por exemplo, a taxa de estacionamento. Aí a gente foge um pouco do comércio, né? Mas existem hoje, é uma pauta que eu adotei, a exemplo, o alvará de publicidade. Qualquer comércio, qualquer empresa precisa ter o letreiro, a fachada, e ele paga um valor que é o alvará de publicidade, só para ter o seu letreiro ali na frente do seu comércio. É algo que não tem um porquê, a não ser a arrecadação da prefeitura. Então, tudo que for só atrapalhar a vida de quem está empreendendo, de quem tem um comércio, de quem está trabalhando, a gente vai revogar. Inclusive, essa questão que muitos até falam sobre indústria da multa, né, que eu concordo, fala a questão lá do centro. Muitas pessoas não têm o conhecimento da questão dos estacionamentos lá, porque literalmente quase todas as vagas lá na rua estão com aquela fiscalização para você ter que pagar a taxa de estacionamento. E
e muitas das vezes o que eu vejo é as pessoas que evitam ir para o centro por conta disso. Exato, já tem evitado, diminuiu o movimento lá no centro por conta disso. E você vai combater isso? Absolutamente, sem nenhuma dúvida. Uma das primeiras coisas que farei é tentar combater isso, sem dúvida nenhuma. Veja, a gente tem uma prefeitura muito eficiente para cobrar impostos, para arrecadar. A prefeitura é extremamente eficiente, ágil. As coisas acontecem muito facilmente. Experimenta ficar devendo IPTU. No ano seguinte, tem uma execução batendo a sua porta. Judicial, mandado judicial, a prefeitura executando você na justiça por falta de pagamento do IPTU. Então, a prefeitura realmente funciona muito bem para arrecadar dinheiro, mas na hora de prestar o serviço, eu não consigo contar com o SUS, eu não consigo contar com uma escola pública de qualidade, eu não consigo contar com um asfalto de qualidade para eu passar meu carro, eu não consigo contar com a iluminação pública. Então é isso que precisa ser mudado. Por que a prefeitura consegue ser eficiente na hora de cobrar, de arrecadar, mas não consegue ser eficiente quando é para prestar o serviço? Né? Então, sem dúvida, essa é a minha linha de atuação. Sobre a questão dos contratos, acho que você falou sobre revisão de contratos, não sei se, deixa eu até olhar contratos aqui. É fiscalização, né? E revogar todos que sejam inúteis e eliminação de verba, de privilégio dos vereadores. Nós temos muitos privilégios, né? E na minha visão é injusto que esses privilégios sejam bancados com dinheiro da população que muitas vezes está lá na periferia aguardando 3 anos por uma cirurgia ou por uma consulta médica. É injusto, né? E sendo injusto, eu acredito que deve pra gente bater em cima disso também. Inclusive... Aguardem-me. Eu acabei de olhar que tem uma lei municipal sancionada pelo prefeito que aumenta o salário do vereador a partir do ano de 2025. Ou seja, para você que está assistindo, veja como que é importante você escolher pessoas que vão trazer de fato mudança para a nossa cidade. Que é o seguinte, o salário do vereador hoje é 18 mil. Ano que vem vai passar para 26 mil reais, além dos privilégios e das verbas que ele vai receber. Exato. Ou seja, essa proposta que você traz aqui, eu acredito que seja importante não só para a eficiência do gasto dos recursos públicos, mas também para acabar todo com essa mamata que existe, que eu vejo, por exemplo, você é uma pessoa que está se disponibilizando, que está se dispondo, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que trabalha, é mãe, honesta. Agora, eu vejo muito de outros candidatos a vereador, óbvio que não generalizando, claro, não querendo atacar os outros, mas que fazem da política uma carreira com uma ascensão para benefício próprio. Muito me entristece, pegando essa sua linha, muito me entristece agora na campanha, eu me deparo com pessoas que dizem assim, eu já tenho um candidato a vereador, ele fez uma praça lá no meu bairro. Poxa, a pessoa não tem noção do volume de orçamento que esse vereador tem, não tem noção do salário do vereador, dos privilégios que um vereador tem lá na Câmara Municipal para te fazer uma praça. Você não vale só uma praça, você vale muito mais que isso. Então, isso é fundamental, porque o que sobra para alguns é o que falta lá na ponta para outros. E é isso que a gente precisa entender e trabalhar dessa forma. Porque a gente passou a ver o Estado, a Prefeitura, o governo estadual, federal, como uma entidade e que existem recursos infinitos, e isso não é uma verdade. A economia não é um jogo de soma zero. Então, se a gente não tem recursos infinitos, a gente precisa saber gerir o recurso que tem. O foco não precisa ser, como alguns defendem, a maior arrecadação. Não, o foco precisa ser arrecadar menos. Porque se eu estou arrecadando mais, eu estou tirando mais do cidadão. Né? A prefeitura só existe porque existem pessoas pagando imposto para bancar tanto a prefeitura quanto a Câmara de Vereadores. Para a gente caminhar para o final, eu gostaria de perguntar para você uma pergunta mais profunda, em questão de propósito.
no final de sua vida, quando você morrer, qual que é o legado que você gostaria de deixar? Qual que a resposta, quando as pessoas se lembrarem, Marina Reis, o que você gostaria de deixar como marca? Principalmente para os meus filhos. Quero que se orgulhem de mim, sabendo que tiveram uma mãe corajosa, que tiveram uma mãe honesta, que tiveram uma mãe que caminhou pelo caminho correto. Mas para as pessoas em específico, eu quero ser lembrada na política como uma pessoa que andou pelo caminho correto e mostrou que é possível fazer política de uma forma honesta, de uma forma justa e trazendo benefício para quem precisa. Vamos fazer um pinga-fogo. Vamos. Uma inspiração. Uma inspiração? Nossa Senhora. Um livro. Um livro? Mises, as 6 lições. Esse é bom. Uma qualidade sua. Uma qualidade minha? Eu sou bastante justa. Um defeito. Um defeito... Seja sincera, hein? Eu acho que eu sou um pouco briguenta. Briguenta? Então isso vai ser bom. Um sonho. Um sonho. Pessoal, ver meus filhos felizes, bem e sendo pessoas boas. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. Uma pessoa. Eu falei uma inspiração, mas agora eu quero uma pessoa. Uma pessoa. Minha mãe. Sua mãe? Se puder ser 2 pessoas, meus filhos. Me inspiram todos os dias. Eu sou uma mãe. Não tenho uma única personalidade que me inspire. Marina, por favor, você dá o seu último recado pro pessoal. E por que as pessoas devem votar em Marina Reis? Primeiro, agradecer a essa entrevista. Foi muito legal estar aqui. Me sinto realmente honrada. Bom, eu acredito que devam votar em mim porque eu realmente tenho ideias diferentes para a política de Cuiabá e acredito que posso contribuir para que a prefeitura pare de atrapalhar a vida das pessoas quando atrapalha, para proporcionar o que ela precisa realmente proporcionar para a população. E é isso que farei lá. Podem contar comigo para isso. Seu número? 22.200. É isso mesmo. Pessoal, agradeço a sua vinda aqui. Fico feliz de você ter aceitado o convite. E mais um episódio do Política para o Cidadão. Eu agradeço a você que está assistindo até agora neste momento. Deus abençoe você. E lembre, não tem como a gente colher manga em árvore de maçã. Então a gente tem que seguir caminhos diferentes para obter resultados diferentes. Seja um cidadão consciente dos seus direitos. Muito obrigado, Marina. Obrigada. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.